Salve, salve pessoal, me chamo Ender Zanon e hoje estamos iniciando mais uma etapa dentro do projeto dos Canoas Not Poa. Projeto que começou como shows, né? Virou um filme, em março nós lançamos o documentário. Agora a gente agrega mais uma parte dessa nossa pesquisa musical, que é o podcast. Iniciamos hoje falando sobre discos lançados por artistas da cidade, consequentemente lançados na cidade, né? Junto comigo neste trabalho estão o Daniel Vilaverde, que é produtor e pesquisador musical, Jonas Dalla Corte, responsável pela captação, edição de som e mixagem, e o Daniel Greff, que é o responsável pela identidade visual do projeto, né? Então hoje a gente já resgata um disco lá dos anos 60, da banda Claudius Goldfingers, que era um pessoal que veio do conjunto Apache, que era um conjunto de baile da cidade, e como um dos grandes feitos da banda, eles foram para São Paulo gravar e registrar esse disco pelo selo Chantecler. E antes da gente passar a bola aqui pro Foguinho, que vai contar as inúmeras histórias dessa nossa entrevista com ele, eu vou chamar meu parceiro Daniel Vilaverde para comentar um pouco sobre esse selo Chantecler. E aí, Daniel? E aí, Wender? O selo Chantecler, né, ele foi fundado, né, por Cássio Muniz em 1957, né, sendo uma subdivisão da Gravações Elétricas S.A. A Gravações Elétricas S.A. tinha, né, além do selo Chantecler, os selos Continental, Fonodisc, Musicolor e Gravação. Pela Chantecler, né, gravaram vários artistas gaúchos, né, como Teixeirinha, e também gente como Reginaldo Rossi, Alípio Martins, o Rei do Carimbó, Pena Branco e Chavantinho, Tonico Tinoco e Demônios da Garoa, só para citar alguns. Além disso, né, a Chantecler vai lançar no Brasil, né, distribuir vários discos de selos internacionais, né, como RCA dos Estados Unidos, Record da Itália, Discos Festival da França e Discos Fuentes da Colômbia. E nessa nossa pesquisa musical, uma prática muito comum na época, e não que também ela tenha se perdido hoje em dia também existe, mas naquele período ali dos anos 60, assim, era muito comum que as bandas regravassem outras canções de outros intérpretes, né? Não somente intérpretes já gravavam outras coisas, mas algumas bandas já gravavam músicas ali, já rodavam, né? Que é o caso do Claudio Goldfingers, né? Esse disco de estreia deles tem canções próprias, mas tem muitas canções que são versões do Claudio Goldfingers, né, Vila? É isso aí. Eu separei aqui algumas faixas que me chamaram a atenção, né, algumas versões, né, que eles gravaram. Primeiramente aqui eu posso citar Acorda Maria Bonita, né, que é a música que abre o disco, né, que seria a música de trabalho do LP. Né, ela é uma versão da música original, né, composta pelo Volta Seca. Volta Seca era um cangaceiro que pertencia, né, ao bando de Lampião, né, que depois ele vai gravar em 1957, ele vai registrar essa música no disco As Cantigas de Lampião, né, e que ali vão ter outras músicas, né, como a própria Mulher Rendeira, né, que é a mais conhecida de todas. Então, também me chama a atenção, né, a versão de uma música do Herman's Hermits, né, There's a Kind of Hush, né. O Herman's Hermits é uma banda ali da invasão britânica, né, do rock britânico ali dos anos 60, né, e o Herman's Hermits tem uma curiosidade que eles tocaram em Porto Alegre, né, mais ou menos na época aí que o LP do Claudio e o Goldfingers foi lançado, ali entre 66 e 67, né. Então eles foram a primeira banda, assim, né, pode-se dizer, de rock, né, internacional dos anos 60 a tocar em Porto Alegre. E por último aqui eu posso citar uma versão de Meu Grito, né, uma música composta pelo Roberto Carlos, mas que ficou conhecida pela voz do Agnaldo Timóteo. Inclusive o Roberto Carlos nunca gravou essa música, né? Então eles registraram aqui uma versão dessa música aqui do Roberto Carlos, conhecida pela voz do Agnaldo Timóteo. Então agora a gente confere o papo que a gente teve com o Foguinho, que foi o baterista dessa gravação do Claudius Goldfingers, lá em 67. Bora lá? Meu nome é Renato André Ranzolin. Eu sou baterista dessa banda incrível que foi Claudius Goldfingers.
Estou à disposição de vocês para alguma coisa que vocês queiram perguntar para mim sobre isso aí. Com muita honra, por sinal, já cumprimentando vocês pela ideia excelente de fazer esse resgate da música de Canoas, né? Canoas era uma cidade estritamente voltada para os clubes, para a sociedade, né? Que na época funcionava muito, né? Nós tocávamos em bandas de baile, né? Eu, o Cláudio, o Rui, o Darney e o Clóvis Boca Freire tocávamos em bandas de baile. Nós tínhamos muita experiência porque era um conjunto Apache, né? Na época, 64, 65, era juntamente com o Caravelli, eram as bandas que mais trabalhavam aqui nesse nosso município e Porto Alegre, né? Igreja de Porto Alegre. Então, Canoas era uma cidade maravilhosa porque a gente tinha aquela paz, aquela tranquilidade de uma cidade pequena que estava em desenvolvimento, né, na época, e ao mesmo tempo às quartas-feiras e nos sábados e domingos tinha baile sempre, reunião dançante e todo mundo se divertia e nós vivíamos um sonho musical, né, na época. Aqui tínhamos o Clube Cultural Canoense, né, onde praticamente era a base do Apache, era nesse clube, era próximo das nossas casas. Tinha o Canoas Tênis Clube, tinha o Clube Gaúcho, não sei se ainda existe, né? Essas sociedades foram todas engolidas pelo progresso, né? E tínhamos o CISGAPA também, que é o Clube dos Militares da Aeronáutica, né? Onde tocávamos muito, né? Ensaiávamos lá e tocávamos muita peça lá. Em resumo, eram esses os principais clubes. Canoas Tênis Clube, Canoense e o CISGAPA eram os clubes mais badalados de Canoas na época. E o Apache, na época que eu tive a honra de fazer parte, né? Eu, o Cláudio e o Rui, nós entramos com uma proposta diferente. Como todos os conjuntos eram melódicos, né? Como Porto Alegre, o Baldalf e toda essa turma, Flamboyant, Flamengo, nós entramos com uma proposta diferente de 2 guitarras elétricas, contrabaixo elétrico, bateria, órgão elétrico e tocávamos músicas dos The Ventures, né, americanos, e The Shadows, uma banda inglesa que fazia muito sucesso na época. E aí nós conseguíamos os discos através de um piloto que era conhecido nosso, e nós passávamos estudando aquelas músicas e decorando tudo para poder tocar nos bailes, né? 2 guitarras, cara, era uma coisa louca. O pessoal, quando a gente começava a tocar La Bamba e aquelas músicas da época, caía todo mundo na pista e era uma festa só, né? Era maravilhoso, assim, na época. E nós introduzimos um novo sistema de música e junto com o Caravelli formávamos as principais bandas da região aqui, né? Depois surgiram os Cyphers, surgiram os Diamantes, surgiram várias bandas depois, mas nem todas tiveram o mesmo êxito que essas 2 bandas. Foram excepcionais, né, na época, assim. Eu e o Cláudio e o Rui já nos conhecíamos do Apache, né? O Rui era o nosso crooner, o Cláudio o organista e vibrafone e acordeon, toda a tecladeira era tudo com ele, né? E eu era o batera. Depois, quando nós fomos convidados para gravar o disco, houve um conhecimento muito amplo através de umas figuras de Novo Hamburgo, um pessoal chamado Trio Monte Carlo, que eram comandados pelo Arno Born, que era construtor de órgãos eletrônicos na época, né? Hoje já nos deixou, infelizmente, mas através dele, ele viajava conosco no Apache
levando um órgão eletrônico de 2 teclados, e só ele sabia manejar. E ele montava todo o equipamento para nós tocarmos nos bailes, né? Quando surgiu o convite do Arno Bon para que nós, Goldfingers, que ainda era só um projeto, não existia ainda, né? Ele nos convidou para que nós acompanhássemos eles no próximo disco que eles fariam na Chantecler, em São Paulo. Eles já eram artistas consagrados dessa gravadora, né? Em outras épocas, né? Gravando músicas em alemão, né? Músicas folclóricas alemãs, e eles queriam fazer um disco diferente, um disco com acompanhamento moderno, de guitarras, de órgão, de bateria, coisa que eles não estavam acostumados. E nós fomos convidados, e aí o Arno Bon entrou em contato com a Chantecler, em São Paulo, avisando que em dezembro de 67 eles iriam para São Paulo e levariam os Goldfingers, né, o Cláudio, para fazer o acompanhamento desse próximo disco deles, né, que se chama Zumesach, né, em alemão, quer dizer coisinha estúpida. E aí nós fomos obrigados a montar uma banda. Os Goldfingers não existiam. Aí o Cláudio disse assim, nós vamos ter que fazer o acompanhamento do disco do Trio Monte Carlo, em São Paulo, e nós vamos aproveitar e vamos propor para eles para gravar o nosso disco também, né? Nós tínhamos vontade, era um sonho antigo de ir para São Paulo, como todo músico tinha na época, né? E aí o Arno Bon fez o contato com a Chantecler e eles aprovaram. Pode trazer a banda que nós vamos fazer o seguinte, em vez de pagarmos cachê para eles gravarem o acompanhamento do disco de vocês, nós vamos premiar eles com um disco deles, né? Eles tragam um repertório próprio, né? E vai ser gravado um disco para eles também, que a Chantecler está pensando em não lançar somente músicas gauchescas e coisa, né? Que era o forte da gravadora, né? Nós queremos lançar um conjunto moderno, né? Uma banda de rock and roll, coisa. Pode trazer o pessoal. Aí foi uma festa, né? Os Goldfingers se reuniram. Aí, como nós estávamos só em 3, né? Eu, o Rui e o Cláudio, nós resolvemos convidar o Darney Lampert, que era o cara que tocava guitarra, era professor de inglês e fazia as versões de de inglês para alemão e vice-versa, português, para o Trio Monte Carlo cantar. E ele foi introduzido nos Goldfingers. Aí precisamos de um contrabaixo, né? Para dar aquele peso, né? Que o nosso baixista do Apache não tinha, assim, a expertise para fazer as coisas que nós precisávamos que sejam feitas, né? Fossem feitas. Aí nós encontramos o Clóvis Boca Freire, né? Que era um baixista que estava iniciando a carreira dele como contrabaixista, e o primeiro trabalho que ele fez, vejam só, de importância, foi ir para São Paulo gravar um disco, né? Ele ficou encantado, maravilhado, e nós muito honrados de ter um músico daquele nível junto conosco, né? Aí começamos a ensaiar na casa do Cláudio, que era aqui perto na rua Fioravante, acho que Milanês, não sei bem o nome da rua. E a ideia do Cláudio era que nós fizéssemos músicas eruditas, né? Em ritmo pop, que na época estava entrando muito isso, né? E nós começamos a ensaiar músicas como Noturno de Chopin, em ritmo de pop rock, Czardas de Monte, é um compositor russo, com 3 ritmos diferentes, Santa Lucia, música italiana, também tocado e cantado em 4 vozes, e It's Now or Never,
do Elvis Presley, que na época também nós iríamos fazer um instrumental e vozes. E aí começamos a ensaiar e preparamos toda essa bagagem para ir para São Paulo. Fazem muitos anos que aconteceu isso, em 67, mas eu me lembro disso aí como se fosse a semana passada, né? De que isso marcou muito a nossa vida musical, né? Nosso sonho era ir para São Paulo e tocar lá e gravar e fazer. A Chantecler mandou para nós uma verba que garantiria a hospedagem no hotel, lá no Largo do Aroche, aí em São Paulo, que ficava pertinho da gravadora, e as passagens de ônibus. Nós fomos de ônibus, todo mundo. Nós e o trio Monte Carlo, né? Que era o Arno, o Egon Schaeffer e o Kurt Dudzik. E pegamos o ônibus da empresa Bianchi, na época, que fazia esse trecho. Levamos o que deu para levar de instrumental nosso, né? Eu levei meus pratos e assim, objetos de uso pessoal dos bateristas, né? E lá, seguramente, eu ia encontrar uma bateria, né? Para gravar. E embarcamos no ônibus e fomos para São Paulo, munidos daquele sonho maravilhoso de fazer o nosso disco, né? Mas nós tínhamos o compromisso de acompanhar também o disco do trio Monte Carlo, né? Que eram 12 músicas alemãs, né? Que nós fizemos todos os arranjos para acompanhar eles, e eles cantaram, e em 10 dias nós fizemos 2 discos. Aí aconteceu uma coisa assim que nós não esperávamos. Quando nós chegamos em São Paulo e fizemos a primeira reunião com o diretor de gravação, era, se não me engano, o engenheiro Alberto Calçada, era o engenheiro que comandava as gravações. Nós mostramos para ele o repertório que nós queríamos gravar, né? Ele olhou assim e disse assim: não é nada disso aí, cara. Nós vamos mudar esse repertório aí. Nós precisamos de uma banda de rock and roll e instrumental que venda muito disco, entende? O nosso negócio é vender disco. Não é fazer música clássica em ritmo pop. Nós queremos que vocês gravem Acorda Maria Bonita, que era um sucesso que estava rolando na época, né? Lá do Nordeste. Nós queremos que vocês gravem Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, que os Incríveis tinham gravado fazia alguns meses e estava estourando no Brasil todo. E eles queriam que nós fizéssemos isso. Outra Goldfinger contra 007, né? Queriam que nós gravássemos. There's a Kind of Rush. Todas essas músicas nós não tínhamos preparado para gravar. Nós tivemos que ensaiar no hotel. O Cláudio levou o órgão para o apartamento e nós ensaiamos assim a toque de caixa essas músicas que o diretor da gravadora queria que nós gravássemos, né? Inclusive tem músicas de minha autoria também, que entrou no disco, né? Músicas do Cláudio, né? Que entraram, porque eram ritmos bem legais, dançantes, né? Isso aí foi tudo aprovado. Mas nós tivemos que fazer uma mudança bem interessante no repertório, assim, em 10 dias, né? O Cláudio era um mestre, né? Um professor de música. Eu estava já com 7 para 8 anos de bateria, mas já estava tocando nos bailes, né? Já estava com bastante experiência. O Clóvis Boca Freire começou a gravar e cada música que ele tocava, ele melhorava o estilo e adquiria experiência. Ele gravou 24 músicas e não errou uma nota, né? Eu tenho um orgulho de ter trabalhado com ele depois em outras bandas, né? Depois da gravação. E é um músico sensacional, uma pessoa incrível.
Se você quiser criar comigo um caso, ouça bem, meu bem, esse aviso. Você vai chorar, você vai sofrer, pois você, meu bem, não tem juízo. Nunca, jamais eu deixarei você viver em paz. Nunca, jamais eu deixarei você viver em paz. Se você quiser voltar, ficar comigo, veja bem, meu bem, vai ser assim. Você vai viver num paraíso, pois você, meu bem, já tem juízo. Nunca, jamais eu deixarei você viver em paz. Nunca, jamais eu deixarei você viver em paz. Se você quiser voltar, ficar comigo, veja bem, meu bem, vai ser assim. Você vai viver num paraíso, pois você, meu bem, já tem juízo. Nunca, jamais eu deixarei você viver em paz. Nunca, jamais eu deixarei você viver em paz. Nunca, jamais eu deixarei você viver em paz. Nós precisávamos de um rockzinho, embaladinho, né? Estilo Renato e seus Burquetos, assim. E eu peguei um violão, eu brincava com vários instrumentos, né? Além da bateria, eu tinha curiosidade de pegar o violão e tal. E, assim, praticamente no meio de um ensaio, assim, eu disse, pô, Cláudio, eu tô com uma música na cabeça aqui que eu vou propor para vocês, ver se vocês gostam e nós podemos levar para fazer o repertório, né? Levar daqui. Aí cantei para eles, assim, a letra que eu já tinha feito, né? Meio em cima da perna, assim, né? Coisa bem de compositor amador, né? Mas o pessoal curtiu, né? Ah, não, tá legal, Foguinha. Eu sou conhecido como Foguinho, né? Eu sou o Renato Ranzolin, mas o apelido é o Foguinho, da bateria. E eles gostaram da música e aí incluímos no repertório. Chegamos lá em São Paulo, mostramos para o diretor da gravação, ele gostou também. Ah, essa música tá legal. Ah, de quem é? Ah, é tua? Pô, legal, Foguinho, vamos gravar isso aí. Foi mais ou menos isso aí. E foi uma coisa assim que eu fiz mais ou menos em homenagem à minha namorada na época, né? Que depois veio a ser minha esposa. Eu fiz aquela música pensando muito nela, assim, sabe? Fazer um tipo de uma homenagem a ela, assim, coisa de namorado, né? Depois que a banda encerrou as atividades, né? Nós continuamos alguns meses ainda tocando e fazendo shows, mas depois cada um foi pro seu lado, né? O Cláudio foi estudar, foi fazer regência na URGS. Eu entrei para uma outra banda em Porto Alegre. O Rui também entrou para um outro conjunto, foi fazer faculdade. O Boca também foi tocar em Porto Alegre. E a gente se desligou um pouco, né? Mas nós nos juntamos uma época para fazer uma turnê com Calbi Peixoto em várias cidades do interior do estado. Olha, o Goldfingers durou de 67 até 69, mais ou menos. Em 69 eu fui tocar no Musical Porto Alegre, uma banda de baile também, e a gente precisava trabalhar e faturar, né? A gente não podia parar.
enquanto o disco estava sendo distribuído aí pelo Brasil todo, nós tínhamos que fazer a nossa parte, né? Divulgar o trabalho. Nós íamos segui-los em rádios e fazer aquela logística toda de divulgação, né? Do trabalho. Mas a gente se separou. Em 69, acho que essa turnê do Calbi Peixoto foi um dos últimos trabalhos que nós fizemos juntos assim. Eu depois participei de uma turnê com o Martinho da Vila, estava lançando aquele primeiro LP dele, de Felicidade. Passei no vestibular, ele estava começando a carreira dele, veio aqui em Porto Alegre lançar o disco dele e eu já com outro grupo, né? Grupo do Musical Porto Alegre, acompanhei ele em vários shows também, Francisco Egídio. Teve uma época que esses artistas todos vinham de São Paulo e para fazer economia de não trazerem as bandas deles, né, que davam muita despesa, eles contratavam uma banda daqui do Sul que era mais ou menos especializada nesse tipo de trabalho, né? Eu fiz parte, muitos anos, desse tipo de contratos. Os caras só diziam, olha, Vanderleia vai aí, e o nosso empresário já mandava o repertório, a gente ensaiava as músicas, quando ela vinha, nós fizemos um show no Clube Camaquense, em Camaquã, que foi um espetáculo, assim, uma coisa fantástica, né? Ela era ídolo da Jovem Guarda, né? Na época. E foi muito legal, assim, a gente... Depois de 1970 para cima, eu entrei numa banda de baile chamada Musical Pepe Show, aqui do Vale dos Sinos, onde eu fiquei 13 anos só nessa banda, tocando só baile. Isso durou de 60, quando eu comecei, até 85. Eu fiz 25 anos só de bailes e shows. Aí depois eu resolvi entrar eu queria fazer um trabalho instrumental muito ligado ao jazz, né? Eu sou muito ligado nessa vibe de música aí, de jazzística, e eu fui pro grupo Tocaia, do Novo Hamburgo, tocar instrumental. Aí foi a realização da minha vida, né? Dali foi uma sequência assim de coisas boas que aconteceram na parte musical, assim, que é muito legal, muito legal. A influência do Cláudio foi muito grande porque ele era um músico excelente, né? Assim, nos teclados, né? Foi uma das primeiras bandas, o Apache na época, né? Recordando, que teve órgão eletrônico, né? Ninguém usava, só usava muito acordeon, piano e tal, né? Mas o órgão eletrônico, a nossa banda foi uma das primeiras a lançar. E ele, ao lado do órgão, ele tinha um vibrafone também, que eles tocavam, e algumas músicas ele fazia acordeon elétrico também, né? Que ele era acordeonista por formação, né? Depois que ele foi para URGS estudar, ele se formou maestro e regente de corais. E o grande sonho dele era reger um coral, assim, para músicas sacras e músicas clássicas, né? Ele foi um músico excelente, fez muito sucesso. Tocou no Conjunto Mensagem também, teve alguns anos no Mensagem. Aí, quando o Mensagem de Porto Alegre começou a viajar muito, ele largou porque ele estava fazendo faculdade na URGS, né? Ele passou em vestibular e tal, que ele era muito encanzinado, assim. Quando ele queria fazer uma coisa, ele perseguia aquilo ali até ele conseguir o objetivo dele, né? O Cláudio além de ser uma pessoa incrível, um amigo que eu tive, assim, na música, né? Eu convivi muitos anos com o Cláudio. Era um músico fora
fora das médias, né? Um músico acima de muito nível, né? Muita qualidade. Grandes histórias aqui que a gente ouviu com Foguinho e, obviamente, a gente teve que deixar muita coisa de fora na decupagem que vocês ouviram aí, né? A gente também entrevistou o Clóvis Boca Freire, um grande baixista aí, pra fazer essa pesquisa desse episódio, né? Aliás, tem algumas coisas interessantes, assim, né? O disco, por exemplo, ele foi lançado no Carnaval de 68, né? O Foguinho, ele relata que talvez isso tenha sido uma infelicidade da gestão da gravadora, porque acabou lançando esse disco de rock ali na época, uma coisa nova, assim, acabou sendo lançado no Carnaval, né? E acabou não tendo uma distribuição muito grande, nem uma circulação massiva nas rádios, apesar de ter tocado bastante em algumas rádios da região metropolitana, né? Outra curiosidade, né, Vila, é que o disco foi lançado na Alemanha, né? Sim, na realidade foi lançado na Alemanha um compacto, né, do Claudius Goldfingers com 2 músicas, né, com Acorda Maria Bonita e Tchau Amore Tchau, pelo selo Bellafon, né, o selo alemão Bellafon, em 1968. Bem provável, né, Wender, que esse disco, né, tenha saído na Alemanha por intermédio lá do Trio Monte Carlo, né, porque eles já tinham contatos na Alemanha e tal. Esse lançamento do LP ali na Alemanha, né, nem os próprios integrantes da banda sabiam, foi uma coisa que a gente acabou revelando para eles. Acho que também a gente pode ver como essa disseminação da notícia na época, mesmo para quem era da banda, acabou não se espalhando, né, foi uma coisa que a gente descobriu nessa pesquisa, e nem mesmo o pessoal sabia, né. Enfim, a gente ouviu muitas histórias aqui, agora a gente apresenta um bônus do podcast, né, que eu achei muito interessante que apesar da curta duração do Claudius Goldfingers e da curta estadia deles em São Paulo, quase que eles foram se apresentar no programa da Hebe. Isso aí aconteceu assim, ó. Nós estávamos no hotel em São Paulo e no meio das gravações, né? Era uma coisa muito, muito doida, assim. Às 3 da madrugada eles ligavam pro hotel e diziam: olha, o estúdio está liberado para vocês. A gente saía voando e ia pro estúdio, era a noite toda, né? Em cima da gravação. Aí um dia nós estávamos no hotel, na época, quem estava em São Paulo eram os Brasas. Esse pessoal eram conhecidos nossos daqui do Rio Grande do Sul, quando eles estavam se preparando para ir para São Paulo, bem antes de nós. E um dia o Wagner ligou pro hotel e chamou o Cláudio no telefone, né? Naquela época era tudo assim. E ele disse assim: "Ô Cláudio, eu soube que vocês estão aí e tal. Tu, o Rui, o Foguinho, o pessoal, o Boca, estão gravando aí." E aí o Cláudio confirmou, né? "Não, estamos fazendo um bom trabalho aqui e tal." Ele disse assim: "Não, pelo seguinte, nós estamos lançando nossos trabalhos também, nossos discos aqui, né? E nós e os Incríveis e tal, a gente é tudo uma família só. Eu falei para vocês, falei para eles, para a produção da Hebe, que tinha uma banda do Rio Grande do Sul gravando em São Paulo. Isso era uma coisa, na época, era uma coisa inédita, né? Não era toda hora que acontecia. E será que vocês não queriam aproveitar essa oportunidade para fazer uma apresentação no programa da Hebe, que é nota 1000 de audiência aqui em São Paulo, né? A Hebe Camargo era a dona da televisão, né? Cara, aí deu reunião, né? No apartamento. Reunião para resolver se vamos participar do programa da Hebe ou não. Aí, quando é que é o programa da Hebe? É na semana que vem, quarta-feira, tem que chegar no estúdio e preparar tudo e gravar, porque é tudo gravado, pré-gravado, né? Pouca coisa é ao vivo. Cara, e nós tivemos que dizer pro Wagner dos Brasas que a gente não ia poder ficar, porque nós já tínhamos até as passagens de ônibus compradas para voltar para Porto Alegre, tudo, né? Mas foi uma sensação que nós tivemos, assim, que
que estava próximo a coisa acontecer, entende? Aquilo tudo que nós estávamos projetando estava para acontecer e estava para rolar. Aí o Boca queria ficar em São Paulo. Ele saiu daqui, levou a malinha de roupa dele e disse: olha, Foguinho, daqui eu não volto mais para Porto Alegre, eu vou ficar aqui. Vou ficar em São Paulo, eu adorei isso aqui é o meu mundo, né? E a gente, Boca, infelizmente o Cláudio tem compromisso, eu tenho que me apresentar no quartel daqui 10 dias, não vou poder ficar pro programa da Hebe, né? Tu não vai ficar sozinho aqui, né, cara? Nós temos um trabalho todo para tocar lá no Sul, o disco vai ser lançado agora em seguida, e tu vai ter que renunciar esse teu desejo aí. Mas foi uma coisa que ficou na minha lembrança, assim. O Boca queria ficar em São Paulo. E ele disse, por causa do Cláudio, a gente não ficou em São Paulo. Eu digo, Boca, a vida é isso aí, né, cara? Nem sempre as coisas correm como a gente planeja, né? Tem coisas que tu projeta e faz um monte de sonhos e coisas, e chega ali adiante, tu tem que dar um passo para trás para depois, mais tarde, dar 2, 3 para frente, né? E foi isso que aconteceu, porque ele, quando nós voltamos, ele acabou se transformando num dos maiores contrabaixistas que tem no Rio Grande do Sul, né? O Clóvis Boca Freire é um nome, né? Eles já estiveram na Europa 3 ou 4 vezes com Arthur de Faria, né? Eu também toquei com o Arthur de Faria, uma época incrível, assim, que ele, mais tarde, ele teve a recompensa de todo o sucesso que ele queria ter já naquela época, né? Ele tinha 17 anos, cara, olha o que é isso. O Boca, quando foi para São Paulo conosco, ele tinha 17 anos. Era um guri, né? Mas ele já tinha esses sonhos na cabeça dele, né? De ficar lá. E quando veio o convite da Hebe Camargo, estamos loucos, todo mundo, né? Como a gente pôde escutar aí o que o Foguinho falou, né? A banda teve muito êxito, né? Mesmo depois, né, da banda terminar, seus integrantes aí acompanharam gente como Calbi Peixoto, Martinho da Vila, né? O próprio Clóvis Boca Freire, né, o baixista, né, ele, um grande baixista aqui do estado, né, acompanhou gente aí como Bibi Ferreira, Elza Soares, Bebeto Alves, né, tocou em diversos países aí da Europa. E o Foguinho nos conta também, ele, nesse papo, ele contou, né, um relato aí de uma noite fantástica aí que ele acompanhou na bateria a cantora italiana Rita Pavone. Sim, uma noite eu estava tocando um baile no Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre, e no meio do baile, simplesmente, quem chegou? Rita Pavone. Olha só, olha o que eu estou falando. Chegou, naquela época, os artistas saíam de noite para confraternizar com outros músicos, com outras pessoas. E tinha muito baile, né, famoso em Porto Alegre. Escolha de rainha, rainha das piscinas, e muita festa, né? Porto Alegre fervilhava de atrações desse tipo. E a Rita Pavone chegou lá e o nosso conjunto era o Musical Porto Alegre. Tinha músicos excepcionais, né? Primeiro mundo. E ela chegou e disse assim, eu quero cantar, né? Eu quero cantar. Chegou assim, subiu no palco, Não dá para acreditar, né? Eu olhei, quando eu vi a Rita Pavone, chegou a me dar um frio na espinha, né? Aí ela chegou e disse, vocês conhecem? Eu conhece Dátele Marcelo, né? Que era uma música que ela vendia no mundo todo. Aí eu digo, eu conheço. Aí o outro, eu também. Vamos cantar? Vamos cantar. Ela cantou, cara, e eu toquei com ela. Simplesmente, assim, eu saí, passei arrepiado, assim, a noite inteira, né? Da emoção que foi de tocar com uma pessoa, uma personalidade internacional, né?
É isso aí, pessoal. Então, ouvimos diversas histórias aqui do Foguinho. Agradeço muito, muito mesmo por ele compartilhar essas histórias com a gente. Também agradeço ao Clóvis Boca Freire, que apoiou no nosso episódio aqui. E agradeço também a quem ouviu o episódio até agora, né? Então, o Descanoas Podcast, ele tem o financiamento da Prefeitura Municipal de Canoas, através do programa Microcrédito Cultural. Apresentação, produção e pesquisa de Wender Zanon. Produção e pesquisa de Daniel Vilaverde. No som, na edição, captação e mixagem, Jonas Dalla Corte. E na identidade visual, Daniel Greff. É isso aí, até a próxima.